Quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? Esse capítulo é muito interessante, eu sempre interpretei ele baseado na mitologia grega. E é correto nós interpretarmos a Bíblia baseada na mitologia grega? Claro que não, a Bíblia quem nos revela é o Espírito de Deus, né? E esse capítulo ele é muito interessante. Quem são os filhos de Deus? Vamos descobrir agora. Só que eu vou usar simplesmente a Bíblia para interpretar isso, tá? Não vou entrar na mitologia grega, não. Está escrito o seguinte, Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens eles começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha só, os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si as que escolheram. No Velho Testamento, traduzido do hebraico, nós vimos que lá em Jó capítulo 1, versículo 6 e no 2, versículo 1, a referência de filhos de Deus serem direcionados aos anjos. Aí eu pensava assim, caraca, será que são os anjos que está descrevendo aqui em Gênesis capítulo 6? Eu pensava que só Adão e Eva fossem filhos de... Na verdade só Adão, né? Porque Eva também. Mas Adão ele foi formado por Deus, Adão não tinha pai biológico. E Eva foi tirada da costela e também foi refeita, né? Ela foi feita através da costela. Ela também foi feita, os dois. Na verdade os dois são... Só eles fossem filhos de Deus, já os filhos deles... Não, fossem simplesmente descendência de Adão. Mas o que acontece? Já no Novo Testamento, né, que foi traduzido do aramaico e do grego, lá os pacificadores, pelo menos em algumas passagens, ou várias passagens, os pacificadores eles são considerados os filhos de Deus. Os pacificadores são filhos de Deus e não os anjos. E olha só, em Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são considerados filhos. Quem é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, é considerado filho. E pela fé em Cristo, lá em Gálatas 3, versículo 26, pela fé em Cristo, nós somos considerados filhos de Deus. Se nós temos fé em Cristo, né, e cumprimos os seus mandamentos, os mandamentos dele, que ele nos deu, nós somos considerados filhos de Deus. E em João 1,12 está escrito: quem recebe Cristo tem direito de ser chamado filho de Deus. Olha só, é muito esclarecedor isso aqui. Quem faz a vontade de Deus, aqueles que são amigos de Deus e fazem o que é certo, eles são considerados filhos de Deus. E quem não faz a vontade de Deus, está debaixo de maldição, é considerado filhos da desobediência. E olha só, Gênesis capítulo 6. Nessa época aqui, existiam os filhos de Deus e existiam os filhos da desobediência. E aqui, você voltar uma página, no capítulo 4, versículo 26, vai estar escrito que: e a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só que interessante. Naquela época, olha só, Adão não invocava o nome do Senhor, Sete, né? Não invocava o nome. Aquela família, eles não invocavam o nome do Senhor. O nome do Senhor só foi invocado a partir do nascimento de Enos. Já a descendência de Caim, ela foi amaldiçoada. Caim foi para outra região, né? A família dele cresceu muito. E eles eram filhos da desobediência, estavam debaixo de maldição. E só começaram a invocar o nome do Senhor a partir do nascimento de Enos, que foi a geração de Sete. E Enos viveu muitos anos, Enos viveu 905 anos, teve muitos filhos. E durante toda aquela geração de Enos, a vontade de Deus era feita, né? Pelo menos naquela descendência de Sete. Já na descendência de Caim, não. E o que eu comecei a perceber aqui? Que a descendência de Enos era a descendência de filhos, daqueles que faziam a vontade de Deus. E a descendência de Caim era aqueles que não faziam
Isso é bem interessante. Aí no versículo 2, no versículo 3 está escrito: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus não se agradou daquilo que aconteceu, porque o ser humano ele não tinha tempo limitado para morrer, ele não tinha data de validade. O ser humano foi criado com a intenção de viver eternamente, mas através do pecado ele teve um limite. E o que aconteceu? A geração de Sete, que era uma geração que invocava a Deus, começou a se contaminar com a geração de Caim, que era uma geração imunda, uma geração pecaminosa. E começou a corromper toda a geração de Enos. Deus não se agradou e colocou um limite, uma data limite ao ser humano. E olha só o que está escrito no versículo 4. Naqueles dias havia gigantes na terra. Olha só, quando Enos, na geração de Enos, quando Enos era vivo, e Sete também, os gigantes já estavam ali, entendeu? Já haviam gigantes na terra. E o que eu pensava? Eu pensava que os gigantes eram filhos baseado na mitologia grega, né? Eram filhos de anjos com mulheres, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, os gigantes já estavam na terra, olha só. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E depois que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas da desobediência, com as filhas dos homens, eles geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Na verdade, aqui, nessa versão aqui que eu tô, é uma Bíblia Sagrada RCM com concordância, referências e mapas. Ela nem tem a palavra Nefelim, nem tem. E olha só, na época de que Enos era vivo, os gigantes já estavam. E quando os filhos, a descendência de Enos começou a se relacionar com as filhas de Caim, começaram a nascer mais gigantes, entendeu? Mais gigantes, porque os gigantes já estavam. Nós não podemos garantir que Adão era um gigante, ou talvez Sete ou Enos, não tem como saber. Mas depois que essa geração se relacionou com as filhas dos homens, a geração de Enos, nasceram valentes. Os homens ficaram mais perversos, mais valentes. Foram os valentes da antiguidade. E o homem ímpio e sem temor não é considerado filho de Deus, mas criatura. Isso é verdade. Os filhos da luz se relacionam com os filhos das trevas. Certamente haverá um desvio e a ira de Deus virá, que foi o que aconteceu. Nós temos exemplos ali, em Deuteronômio 7, quando quando a geração saiu do Egito e foram para aquela terra santa, Deus ele deu um mandamento, ele falou: olha, vocês estão proibidos, hebreus, de relacionarem com as outras nações pagãs, porque vocês vão se desviar, não façam isso, não façam isso. Foi isso que aconteceu. Eles tinham relações, eles não conseguiam encontrar uma esposa entre os israelitas e iam em outras nações buscar esposas e ali estava carimbado a queda deles. Todos eles caíram, eles se envolviam com idolatria, sacrifícios humanos e se desviavam totalmente de Deus. A terra produzia tudo sem plantar. Depois do pecado original, a terra produziu espinhos e abrolhos. Olha só a consequência do pecado. A partir do nascimento de Enos, começou a se invocar o nome de Deus. Enos viveu 805 anos, não, 815 anos. Enos viveu. Ele teve muitos filhos, muitas filhas. A descendência de Sete se tornou uma cidade, um povo, um reino. A descendência de Caim também. E foi isso que aconteceu, eu já tinha explicado. Como não tinha nenhuma proibição, a descendência de Sete se contaminou com a de Caim e se desviou. Não tinha proibição, não estava escrito que eles não podiam se relacionar com as filhas de Caim. Né? A descendência de Enos
ia se relacionar com a descendência de Caim. Não tinha lei, não tinha proibição, não tinha nada. E eles fizeram. E o resultado foi claro: corrupção e violência. E essa é a minha explicação. Essa é a revelação que Deus me deu, tirando totalmente a interpretação baseada na mitologia grega, né? Dos titãs, dos heróis, né? do Hércules, Perseus. E minha consideração final é o seguinte: julgo desigual. Eu considero julgo desigual. Se você se considera filho de Deus, você está nos caminhos do Senhor e busca fazer a vontade dele, obedece aos mandamentos, os mandamentos de Cristo, né? Nós temos que obedecer os mandamentos de Cristo, observar tudo que Cristo nos ensinou, a pureza da mensagem dele. Se você for se relacionar com uma pessoa que não quer saber de Cristo, não quer ter compromisso com Cristo, certamente você vai se corromper, você vai cair. Isso é um exemplo que está escrito aqui nas Escrituras. Não se relacione com quem não serve a Deus. Essa é a minha consideração e o meu conselho. Não se relacione com quem não serve a Deus. Certamente você vai quebrar a cara. Será mais fácil você se desviar do que ela se converter. A ira de Deus cairá sobre você. Está escrito em Coríntios 2, 6, 2 Coríntios 6, versículo 14. Cara, julgo desigual. Então, essa é a minha consideração e essa é a minha interpretação, minha nova interpretação dessa passagem. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Se você não concorda comigo, escreva aí embaixo também, coloca a sua opinião. Mas isso aqui é o que me foi revelado, tá bom? Seja abençoado pelo Senhor. Fique com Deus.